Elias Costa, ele é goiano, ele nasceu em 76 e mudou-se para Brasília em 91, onde vive até os dias atuais. Iniciou no mundo literário com a publicação do livro Sonhos de um Bruxo, de subtítulo Visões da Noite e da Alma, cujo prefaciador foi o escritor goiano José Mendonça Teles, que à época ocupava a cadeira número 40 da Academia Goiana de Letras, da qual o patrono da cadeira é o poeta, é o poeta Arlindo Costa, que foi o bisavô do poeta Elias. Após a primeira obra, vieram as demais. O Intérprete do Mal, Pedras e Flores, desculpem, Pedra e Flores, Flor na Tempestade, O Jardim Celestial e O Último Sol. Em sua maioria, as poesias são de temática diversas, universalista, não acorrentadas a uma forma ou estilo específico. O poeta é florista e oficial policial por profissão. É membro da Academia de Letras do Brasil Central e também da Academia Taguatinguense de Letras. É isso aí, Elias. Currículo maravilhoso. E achei muito legal você ser, como profissão, ser florista e oficial policial. Tudo a ver com a poesia, né, Eliane? Tudo a ver. Tudo a ver, mas é tudo a ver, sabia? A questão policial ela é uma questão que ela me fornece muitos elementos, né, que me ajuda a ter uma introspecção, a ter um pensamento mais a fundo sobre os problemas, não somente sobre os problemas relacionados, os problemas sociais, entendeu? Mas relacionados aos problemas, às doenças pessoais, né, das pessoas, porque quando você se insere, é diferente, quando você se insere assim, dentro dos problemas da sociedade, vendo um programa de televisão, vendo um jornal, é uma coisa, mas quando você, na verdade, você está inserido ali pessoalmente, Boa. vamos supor, só um breve exemplo, talvez uma noite de serviço dessa forma, né, você vê que é te apresentado muitos e muitos e muitos problemas, você entendeu? Muitos problemas pessoais que são doenças, na verdade, né? Doenças, assim, nós chamamos de doenças sociais, Uhum. né? Então você começa a ver assim a parte mais triste, uma parte mais dura dentro da vida de cada pessoa e muitas vezes a gente não vê isso assim, normalmente, Então, né? Então é como se fosse uma exposição muito crua à realidade, na verdade, do que é a vida das pessoas, realidade. e a nossa vida, né? Então isso assim é um campo fértil para você ter uma introspecção sobre a psique humana, sobre essa composição de que é o homem, né? Tanto no aspecto fisiológico quanto no aspecto espiritual, Uhum. sabe? Você adentra muito mais, é diferente, igual eu falei, do que você olhar algo que está passando no noticiário. Entende? Você entra no âmago, você entra na alma de uma pessoa, na alma de um problema, né? E aquilo te faz pensar muitas vezes de muitas outras maneiras que você não pensaria se você não tivesse entrado lá dentro dessa forma. É E a verdade. questão do florista, eu sempre me identifiquei com plantas. Na verdade, hoje em dia eu resido, eu moro dentro de uma floricultura, Ah, né? é? Então, assim, e eu comecei, na verdade, assim, no passado, eu comecei mexendo com cacto, né? Eu achei que foi muito interessante porque o cacto, em grande parte, é espinho, né? E aí, quando você começa a se dar bem com o espinho, você começa a entender o espinho, você começa a domar o espinho, a lidar com o espinho. A No passado, poesia todo mundo aí, aí eu sabe fui. pegar o espinho.
com o passar do tempo, você sabe pegar o espinho e ele não te machucar, ele não te ferir. Né? E assim é como na nossa vida também, os problemas que vai aparecendo, as dores, as pedras que vai aparecendo, e a partir do momento que você sabe domar aquilo, lidar com aquilo, a vida fica muito, se torna muito mais fácil de viver. Né? Aí, eu acho que aí sim a gente se torna feliz, porque você começa a compreender que tem coisas que você não pode mudar, tem coisas que você tem que aceitar do jeito que elas são, né? Você começa a conhecer os limites das coisas que estão externamente e também os seus limites, né? E você começa a respeitar também, assim, respeitar demais, você entendeu? Aquilo que está externo a você, ele tem uma característica própria dele e você vai ter que lidar com aquilo é uma natureza que não muda, né? E você tem que aprender a lidar com aquilo, sabe? Aham. É interessante essa sua É, filosofia de vida através da experiência, né? a experiência e uma profissão, antagonismo ainda, poeta e policial, né? É o espinho que você falou, social. É muito, muito interessante. Eu acredito que a entrevista aqui de hoje vai ser muito interessante, muito dinâmica. E Sim. como você começou então a sua jornada na poesia? O que inspirou você a escrever poesia? Eu vou te falar, sabe, assim, eu tive, assim, uma infância muito, muito, assim, muito solta, sabe? Meu pai, ele trabalhava muito e ele, assim, confiava bastante em mim. Então, assim, ele me deixava muito solto, sabe? E ele, assim, também não me proibia de me aventurar, onde às vezes eu indagava, eu queria fazer alguma coisa. Ele falou, cara, se fosse você, eu não ia para esse caminho, não. Eu já fui e me dei mal. Então, assim, em vez de eu, assim, como uma coisa de adolescente, em vez de você ouvir aquilo e seguir aquele ensinamento, eu falava, não, sabe uma coisa, eu vou lá e vou experimentar por mim mesmo. Né? E ali começou essa situação que começou de você enfrentar, de você afrontar, na verdade, você afrontar certas coisas Hum, e você por si mesmo experimentar. Você não acredita, eu acabei não acreditando no meu pai, né, de uma certa forma. Eu deveria ter acreditado, mas não acreditei. Eu acabei tendo que eu mesmo afrontar certas coisas. E essas coisas, com o passar dos anos, elas foram produzindo, elas vão te acumulando de uma feridazinha aqui, um cortezinho ali, uma hum, decepção aqui, outra decepção ali. E aquilo, o que que acontece? Às vezes, eu pegava um pedaço de papel, um pedaço, uma folha de livro, escrevia alguns pensamentos que apareciam em mim e guardava, fui guardando, guardando, guardando. E um determinado dia eu estive em Goiânia para passear lá mesmo e encontrei esse escritor, José Mendonça Teles. Eu fui apresentado a ele por outra pessoa e eu tive a oportunidade de bater um papo com ele rapidinho e falei que eu escrevi algumas coisas. Ele falou: me traz aqui para me ver. E numa outra oportunidade eu voltei em Goiânia e mostrei para ele. Devia ser mais ou menos umas 60, 70, uns 60, 70 escritos. Eu não sabia nem que aquilo era poesia. E aí ele falou: cara, você é um poeta. Você é um poeta, você é um bom poeta e tal. Você tem que publicar isso, né? E eu nem sabia o que era publicação. Né? E eu falei: como é que eu faço? Ele falou: você vai fazer o seguinte, você vai passar tudo isso a limpo, você vai colocar desse jeito aqui que eu estou mandando você colocar. O dia que estiver pronto, você vem e me procura. E foi isso que eu fiz, sabe? Eu procurei, passado uns 2, 3 meses, e ele me levou diretamente numa editora goiana chamada Editora Kelps. E lá foi que ele me apresentou todo aquele trabalho que é feito na editora, né, me apresentou o editor daquela editora, e ele mesmo foi uma pessoa que me patrocinou aquele primeiro livro. Né? Eu nem imaginaria que ia sair um livro dali. E saiu um livro chamado Sonhos de um Bruxo, Visões na Noite da Alma. Então, assim, aquilo não foi uma construção. Eu não acredito assim na construção de uma poesia. Eu acredito que tudo já existe, tudo já está construído. Eu acredito que eu dou conta por uma sensibilidade, como se fosse uma antena que cada ser humano tem. Eu acredito que em determinado momento eu sou capaz de pegar aquela informação que já existe, eu não sei onde é que aquilo está. E aquilo, ela vai surge. Aquela ideia não é uma ideia própria minha, porque se você lê o que eu escrevi, você concorda com tudo aquilo que você está lendo, você vê que aquela ideia também é sua. Então, aquilo não é meu, aquilo é universal. Eu que tive uma antena um pouco mais apurada e eu dei conta de captar aquela situação antes de outra pessoa.
Às vezes você até escreve uma coisa bem semelhante com o que eu escrevo, às vezes só muda os verbos, só muda a forma de você falar aquela poesia, entendeu? Mas na verdade você tem uma poesia assim que é bem semelhante a tudo aquilo que eu escrevo, sabe? Então assim, não foi, não digo nem que foi um processo criativo meu e um processo construtivo meu. Eu acredito num negócio chamado inspiração, né? Nossa, E eu foi acredito que a bem. inspiração e eu acredito que a inspiração ela está num patamar que é um patamar como se fosse o mesmo do que está dentro, por exemplo, do transcendente, do que é daquilo que a gente coloca como espiritual, muitas vezes, Ah, entendeu? tá. São coisas que não são objetivas, elas não são palpáveis, você entende? Ali é uma força você tem o acesso a algum lugar, eu chamo esse lugar de astral, entendeu? Como se fosse uma dimensão que está em cima da minha cabeça. Eu não vejo aquilo, mas em determinado momento eu sinto que aquilo se abre. E quando aquilo abre, aquilo tem vários tipos de ideias. Tem ideias positivas e ideias negativas. Tem imagens positivas e imagens negativas. Tem sons positivos e negativos. Então, E, assim, eu aprendi que o escritor, o pintor, o cantor, todos eles, talvez eles não tenham esse entendimento que eu tenho, mas todos eles vão pescar essas informações nesse lugar, e ele não sabe que é nesse lugar. Muitas vezes ele coloca ele como sendo o autor daquilo, o escritor daquilo. Na verdade, ele deu conta de captar uma. Ele captou aquilo que aquele lugar abriu e mostrou. Mas aquilo que está sendo mostrado naquele lugar, aquilo não é novo, aquilo é antigo. Aquilo lá, se a gente for pegar lá na Mesopotâmia, lá na antiga Pérsia, ou Nossa, se for pegar lá no Egito, tem alguma coisa escrita daquela forma, tem uma imagem mais ou menos que se assemelha talvez a alguma coisa daquela forma. Você entendeu? Tem um pensamento que se assemelha muito com aquilo. Entende? ah, Então aquilo não é novo, aquilo fica guardado dentro. É igual os sons, as vozes, essas coisas, o som mesmo. Eu não creio que um som ele sai e simplesmente ele morre. Eu creio que ele entra numa dimensão, num local que ali fica, e em determinado momento um ou outro dá conta de captar e pegar aquele som. Aquele som saiu, mas ele nunca morre. Né? aham. Aquela imagem ela passou, mas ela não morre. É igual uma televisão que você vê que passou um programa anteontem, mas se você quiser assistir o mesmo programa hoje, você vai lá e acessa um lugarzinho, tem o mesmo lá que ele não morre. Né? Aquilo fica guardado. Eles e, pegaram esse negocinho, tirou desse lugar que eu falei que chama astral e deu quando eles colocam ele numa caixinha, talvez um HD, e aquilo ali fica ali. Né? Então, assim, lá no passado, tudo aquilo que estava lá no passado, eu acredito que também está aqui hoje, porque os nossos problemas são os mesmos lá do passado até hoje, você entendeu? As nossas angústias, os nossos amores, você entendeu? Os nossos pensamentos sobre vida e sobre morte, é sempre o mesmo. Pode ser o mais rico ou o mais pobre, pode ser o rei e pode ser um mendigo. Né? No fim da história, todos eles estão se debatendo intelectualmente, ou no pensamento, ou no questionamento, sobre as mesmas coisas. Então, você vê que não tem nada de uma. Ah, isso é uma novidade. Eu acho que a gente pode sim transformar aquilo que existe e mudar as formas, mudar as cores daquilo, mudar uns traços, né, mudar uns verbos, entende? Mas você criar, porque a capacidade criativa é uma coisa que é você inventar alguma coisa que não existe. A mesma coisa eu falo assim, não, capacidade criativa é você inventar alguma coisa que não existe. A partir de hoje eu tenho conta de inventar um animal que não existe aqui. A vida toda existiu todos esses animais. Hoje eu dei conta de inventar um animal. Eu não tem ser humano que deu conta de inventar um mas animal. Então, isso é chamado de licença poética. Mas, já que você falou em inventar e tudo, uma pergunta: quais são as suas principais influências literárias? Em qual escritores você se baseia ou já se baseou para escrever essas suas obras, Poesia. ampliar a poética, a obra poética, e ampliar a sua linha de criação? Quais foram os escritores eu vou te falar, eu não vou te falar assim sobre influências, não, mas eu vou te falar de concordâncias, entende? Porque com o passar do tempo, eu já li muita coisa, não só na literatura, porque a gente sabe que na pintura, na escultura, tem muitas obras que elas são uma poesia, elas são um livro todo, né? Naqueles desenhos, né? Então aquilo também
eu crio uma concordância contigo naquilo que você imagina que determinado aspecto seja, ou que a vida naquele determinado aspecto ele seja. Então, assim, eu falo mais ou menos, não falo nem das influências, eu falo das concordâncias. Você entende? Porque eu, na verdade, assim, eu comecei com a literatura brasileira, eu comecei, assim, gostando do simbolismo, e eu comecei gostando, assim, meu pai lia muito Olavo Bilac, meu pai lia Augusto dos Anjos, Manuel Bandeira, sabe? Então, assim, eu também comecei lendo isso aqui na minha adolescência, né? Então, assim, eu tive, na verdade, essas referências de leituras. Jorge Amado, né? E aí e fui lendo, e fui lendo, e fui lendo. Só que chegou no momento que eu vi que tem muita coisa que se prende num regionalismo, né? Se prende no regionalismo. No início, quando você quis me apresentar um pouquinho de mim, Marisa, você viu que eu falei de alguma coisa que chamava universalismo, Uhum. né? E esse universalismo, justamente, assim, esse termo, eu não sei onde é que eu encontrei, mas eu sei que é um termo que eu uso para minhas poesias, porque é como se você não ficasse cerceado, ou ficasse aprisionado dentro de um conjunto. Você Isso. entendeu? Dentro de um conjunto específico aqui. Eu falei assim, tudo bem, eu já vi aqui dentro do Brasil que tem muita coisa, mas eu também quero olhar lá fora. Aí eu fui olhar na Europa, né? Fui olhar na França, na Inglaterra, na Alemanha. E aí depois daquilo, aí eu fui olhar no Japão, fui olhar na China. Aí você vai levando lá para trás, você vai naquela literatura persa, entendeu? No Sufi, não no Sofia, no Sufi mesmo ali, você vai lá na literatura indiana, você vai lá na literatura dos beduínos, entendeu? Então você vai pegando elementos e elementos, elementos mais e mais e mais antigos, porque ali pressupõe que ali é a base do que do pensamento social. Até hoje a base ela está lá atrás. Então e lá atrás você vê que é muito enriquecedor. Então assim eu na verdade eu fui garimpando, garimpando até chegar lá no começo daquilo, na raiz daquilo. Você entendeu? Porque hoje nessa sociedade, hoje nos dias que nós estamos, as pessoas muitas vezes elas já pegam aqui nas folhas de uma árvore, entendeu? Elas vão ler, elas vão ver as folhas, mas elas não foram na raiz para você ver. Quando você vai na raiz, ali que você encontra a vida pura e a substância, ali que você entende todo o conjunto. Você não vai entender só a beleza das folhas da árvore, entendeu? Você vai entender tudo aquilo ali, como é que chegou até aquela ponta lá. Você entendeu? E nisso, quando você vai subindo da árvore, para o tronco, para os galhos, para as folhas, né? Você vai, aí sim você vai vendo qual que é o caminho, que é um caminho, assim, eu vou te dizer, um caminho mais aprazível, menos dolorido, entendeu? Com mais nexo, sabe? E eu fui aprendendo com isso aí, eu fui aprendendo a não a tirar assim a questão regionalista de dentro da poesia, entendeu? Para que ela se tornasse universalista. Porque se eu for falar numa poesia minha de Brasília e eu viajo lá para os Emirados Árabes, fico lá 20, 30 dias, você entendeu? Com o pessoal, por exemplo, que eu conheço lá, e eu vou levar minhas poesias para ler lá, e eu estou falando de Brasília, estou falando de Brasília. As pessoas não estão sabendo o que é isso. Entendeu? De que vai servir para ela lá falar de Brasília? Mas a pessoa, quando eu falo de dor, quando eu falo de inspiração, quando eu falo de angústia, quando eu falo de um amor, você entendeu? E então aquela linguagem é universal, todos eles vão entender. Pode ser o cara que está na prisão, pode ser um traficante, pode ser um padre, pode ser um pai de santo, pode ser quem for. Aquela linguagem, ela é afim a todos nós. Todos nós também estamos querendo ouvir alguma coisa que ele respeita, estamos querendo alguma saída, alguma luz sobre aquilo. Uhum. Entende? Então, assim, essa foi uma transformação que eu tive. Então, eu não vou te dizer que eu tive assim, uma influência aqui. Ó. Na verdade, eu tive que fazer um trabalho, né? Assim, um trabalho de garimpo, Uma de garimpo, de poesia. garimpo. Eu gosto. Hã? Você pegou todo, isso englobou tudo, né? Para Com chegar certeza, com à certeza. tua obra. A tua obra. Exatamente. Então você acaba que você faz uma construção, vamos botar até uma construção, como se fosse uma construção poética, com elementos assim, com diversos e diversos elementos diferentes, entendeu? Você se comunica com todas as línguas, E, entendeu? Você não comunica com o seu grupo, porque é fácil eu comunicar com o meu grupo, eu escrever alguma coisa que o pessoal do meu trabalho gosta, eu escrever alguma coisa que o pessoal da minha cidade gosta,
eu escrevi alguma coisa que se comunica com o pessoal que tem minha ideologia e gosta, mas é só isso, né? Então, isso aí para mim é alguma coisa que é muito rudimentar, muito primitivo, muito pequeno, né? Então, assim, eu acho que a grandeza na escrita, ela tá nisso, não é você querer alcançar uma fama, você querer alcançar um prêmio do dia para a noite com isso e com aquilo, não. Eu acho que você tem que lançar aquela ideia e aquilo, ela vai tocando as pessoas, ela vai transformando, ela vai transformando, ela vai transformando. Isso acontece comigo hoje, tem pessoas que do nada, eu já tive pessoa que lá do Rio Grande do Sul, que já veio bater aqui na porta da minha casa e descobriu onde é que eu moro e veio me poste visitar a poste. Chegou aqui e falou: cara, esse livro foi parar na minha mão. Eu não sei como, acho que foi minha mãe que ganhou da pessoa que comprou e não sei o que, essas coisas. Me Legal. tocaram demais. E aí, de eu pegar aquilo e falar, assim, eu falei assim, para você ver como é que é a coisa, aquilo ali transformou alguma coisa. A poesia tem que transformar. Se ela entrar, ela Normal. só passar aqui no meu ouvido e sair, você entendeu? Aquilo não transformou nada, aquilo está E, morto. ô Elias, eu já vi que Sim, você, pelo que eu já conhecia de você e pelo que estou conhecendo mais agora, né? Eu vejo que você é uma pessoa que usa a profundidade, né, das coisas, né? Você se aprofunda muito, né, nas raízes, não é à toa que você lida também com plantas, né? E você vai a fundo mesmo, né? E você vê o papel da poesia e tudo mais, né? Do conhecimento como algo que está aí, né? Talvez até no inconsciente coletivo, né? E sim, basta a pessoa ter aquela antena, não é, que pode captar, não é, todas aquelas coisas que já existem, né? Já existiam antes de sim, nós, né? Isso é bem interessante a sua forma de ver as coisas, né? Então, eu queria saber sim. como é que você vê o papel da poesia nessa sociedade atual. Você acredita que com a poesia, você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre se a poesia em si pode ter um impacto positivo dentro dessa sociedade atual que nós vivemos. O que é que você acha? Ó, Marisa, eu sou uma pessoa muito realista, você entendeu? Eu sou uma pessoa bastante realista. E eu digo assim, a poesia para mim é alguma coisa que está relacionada com a alma, né? Uhum, O meu primeiro livro, eu vou te falar, eu tinha poesias que, quando eu vi que o escritor lá quis publicar meus livros, aí eu quis que meu livro tivesse um pouquinho mais de poesia. E acabou que eu forcei a barra e eu mesmo inventei umas poesias, umas 10, 12. Aquilo para encher mais o livro, para dar mais volume. Só que depois eu fui entender que aquilo não era certo, aquilo não era legal, porque aquilo não tinha alma. Mas tudo aquilo que na verdade saiu assim dentro do amor, dentro da angústia, dentro de mim, aquilo foi com alma. Aquilo criou uma comunicação assim de alma para alma. Você entende? Porque um leitor de poesia, um leitor mesmo, uma pessoa que ama poesia, ele gosta de um silêncio, ele gosta de alguma coisa que toca no profundo dele. uhum. Você entendeu? Não é você pegar, se você falar para mim, esse Elias vai ter um concurso de poesia, você entendeu? E é para falar sobre a mulher mais linda do Rio de Janeiro. Para mim, isso é um estupro na literatura, porque você está me forçando a criar alguma coisa, assim, entendeu? Aquilo não veio através da inspiração. E eu vou pegar as palavras mais lindas e eu vou rebuscar aqui uma porrada de coisa, vou fazer uma coisa muito bela e vou te mandar e às vezes vou ganhar, mas aquilo não tem alma. Hum, Entende? Aquilo não tem alma. Ali vai estar muito bonito, vai estar bem colocado, vai estar, mas aquilo não veio da alma. Então a poesia, eu acho que é alguma coisa que ela está relacionada, ela é transformadora quando ela está relacionada com a alma. Você entendeu? Ali é o que é assim que ela vai transformar. E hoje em dia, a nossa sociedade parece que as pessoas elas estão perdendo suas almas. Você hum. entendeu? E um ser, quando ele perde uma alma, isso é uma forma de ver é uma forma, uma concepção
que eu tenho, você entendeu? Ele acaba se tornando como se fosse um animal. Ele perde também muito do sentimento, você entendeu? Então, assim, ele lê certas coisas, ele ouve certas coisas, aquilo é incapaz de tocar ele, sabe? Então, você pode mandar poesia, pode mandar poesia, pode mandar poesia, e aquilo é incapaz de sensibilizá-lo, é capaz de tocá-lo, né? A poesia é uma coisa que a pessoa ela tem que estar disposta a deixar ser tocada. Você Sei. entendeu? Isso é igual uma mulher que às vezes ela não está disposta a sair com a pessoa, ela não está disposta, ela não quer um chaveco ali, ela não quer uma gracinha, você entendeu? Entendeu? Mas a partir aqui tem que ter um desejo da própria pessoa de querer que aquilo se torne alguma coisa boa, que aquilo traga, ou aquilo passe para ela uma conexão. Você Uhum. entendeu? A poesia, ela tem que fazer isso, ela tem que transformar. Por isso que a poesia é muito séria. Ela não foi feita simplesmente. Alguém fala o seguinte: você tem que escrever um livro, você tem que plantar uma árvore, você tem que fazer um filho. Mas Logo uma vez. você banalizou coisas assim que são coisas muito. São coisas muito. Não vou colocar sagradas, não, mas são coisas muito especiais. Hum. Entendeu? Não é você pegar um livro e jogar assim, não, porque quando você joga uma ideia, vou falar para você, uma ideia, ela pode levantar, ela pode matar também. Hum. Entendeu? Ela é capaz de construir, ela é capaz de destruir. Uma música, uma letra de uma música, muitas vezes ela é extremamente destrutível. Aquilo também é uma poesia ali, porque antes de ter o som ali, antes de ter aquele ritmo, tem uma escrita ali por detrás. E você vai ver o que fala na escrita. Você entendeu? Aquilo, hoje em dia, eu acho a questão da arte tão séria. Eu acho que é uma das partes mais sérias do homem. Porque o que acontece? Toda arte, a pessoa vai embaixo dela e coloca seu nome, ela assina. Quando você assina, eu vou falar para você, você está dizendo que realmente foi você que colocou aquilo, independente se lá na frente aquilo vai fazer bem ou vai fazer mal para uma sociedade ou para uma pessoa. Hum. Entende? Então, assim, isso aí são coisas assim, isso aí são coisas de gente grande internamente, né? Justamente aí, Elias, você falou da arte, desse envolvimento, né, do artista com a arte. Agora, uma pergunta. Pois já que você está tão envolvido, né, nesse modo, e quais são os seus planos futuros, ô Elias? Então, quais são os seus planos futuros como poeta? E você tem algum livro, mais algumas coisas em andamento, Acho que mais trabalho sim. literário em andamento? Ó, eu vou te falar, assim, Essa assim, toda. hoje de poesias, eu devo ter umas 600 poesias escritas, né? Eu Caramba. tenho 2 livros meus, igual eu falei da Três Maria. livros. Não, eu tenho 6 obras Essa publicadas. essência, você sabe os caminhos aí, tem ótimo. Eu vou te dizer, sabe assim, eu não sou eu que domino a minha escrita e a minha poesia, eu não tenho domínio sobre ela, você entende? Eu não consigo, eu não dou conta de segurá-la, não é eu que digo quanto que eu vou escrever, que dia que eu vou escrever, eu vou pegar essas férias aqui para escrever, eu não dou conta de fazer isso, porque é o que eu estou te falando, isso aí é um negócio que chama inspiração. Às vezes eu passo 3 meses sem escrever, e parece que eu estou num vazio, eu estou no fundo. Você entende? Do dia para a noite, parece que tem uma semana que vem essa inspiração. O que é essa inspiração? Nesses 3 meses, vamos supor que eu observei muita coisa, eu vi muita coisa, eu ouvi muita coisa, eu pensei sobre muita coisa. Você entende? Mas, assim, eu não tive capacidade de pegar tudo aquilo e ordenar, e colocar aquilo tudo de uma forma ordenada, sabe? Eu recebi muita informação e aquelas informações, o que acontece? Quando a inspiração vem, é como se existisse um mecanismo que ele desse conta de pegar todas essas informações e ele fizesse um encaixe de todas elas e criasse ali uma escrita. Ele queria falar assim: é isso aqui que eu queria que você escrevesse. Você juntou vários elementos. Você entendeu? Você juntou vários elementos. E aquilo naturalmente, eu falo que naturalmente sai, mas forçadamente sai, porque Uhum. quando você entra e você aceita a inspiração e ela começa a te liberar essas ideias, é como se você estivesse num lugar muito bom que você não gostaria de voltar para cá.
Você entendeu? E quando você para de. Você fala assim, não, eu não quero mais, já tá bom demais, já escrevi coisa pra caramba. Você entendeu? Eu já não quero mais isso. Então você. Aquilo é como se você tivesse. É como se. Afrontando alguma coisa. Se você tivesse querendo cortar. Assim, antes da hora, você entendeu? Aquela inspiração. É uma coisa diferente, eu vou falar para você. Tem uma escrita que ela está relacionada com é, o espírita, né, de religião, ele tem isso, que ele fala que é uma psicografia. Mas São coisas diferentes, são coisas diferentes. A a coisa inspiração é uma também, coisa, isso, ó, a inspiração é individual, uma né? coisa, a psicografia é outra coisa. Eu falo isso por experiência que eu já tive nessa área, não de fazer psicografia, mas assim, eu já caminhei na parte do espiritismo, então eu sei que são coisas distintas. Hum, Você entendeu? São coisas distintas. A inspiração, ela não está não, relacionada simplesmente com a questão poética e literária, não. A inspiração, ela está relacionada, inclusive, com as invenções, com as descobertas. Você não. entendeu? De vários tipos de coisas. A inspiração é uma caixinha, ela é uma caixinha que se abre no astral e você dá conta de captar uma fórmula de alguma coisa. Ao mesmo tempo, se você vê, esse astral, quando ele abre, tem pessoas que têm uma sintonia, como se fosse uma antena de rádio, que ela dá conta de Uhum. sintonizar melhor, ela É dá conta de verdade. captar melhor aquela informação que está sendo passada. Mas aquele astral, quando ele abre aqui, ele abre lá no Japão, ele abre em todo lugar. Então, em cada lugar desse que ele abre, alguém deu conta de captar aquela ideia também. Por isso que eu estou te falando que aquilo não é uma ideia sua. Aquilo, em vários lugares do mundo, É tem verdade. pessoas que escreveram alguma coisa semelhante àquilo, tem pessoas que pintaram alguma coisa semelhante àquilo, tem Mas pessoas que inventaram alguma invenção semelhante, você entendeu? É verdade. Ô, Elias, infelizmente nós já estamos em cima da hora do tempo, né? Nosso tempo aqui parece que voou, não é? E eu sei Sim, que você tem muita coisa ainda para falar. Você, aliás, você é uma sinfonia inacabada, não é? Tem muita sim. coisa, sabe? A gente pode até marcar um outro momento sem entrevista só para conversarmos, né? Porque você tem Mas muita eu vou falar coisa uma coisa, ó, por, aqui. por uma questão, Hum. por uma questão de justiça, assim, você até me peça, eu até te peço desculpa por roubar 20 segundos seu a mais. Mas, assim, Imagina. quando você falou até mesmo sobre uma influência, eu falo para você o seguinte: eu não poderia deixar de falar aqui de um grande poeta indiano que eu gosto, chamado Rabindranath Tagore. Porque Sim, eu tem creio que na literatura de Tagore, eu vou falar para você, na literatura de Tagore, eu vou falar para você que aí sim, aquilo me ajudou a aflorar. Na verdade, todos esses, como se fosse todos essas plantas, essas roseiras que estão dentro de mim, que não dá, que não abriu essas flores, aquilo fez aflorar. Você entendeu? Todas essas flores, porque ele foi capaz com sua poesia, você entendeu? Mostrar que dentro de mim tinha muita coisa que eu daria conta também de mostrar para os outros, sabe? Então, assim, se eu tenho que falar, viu? E, né, minha admiração enorme por esse escritor, chamado Tagore, Rabindranath Tagore. Glória, tá glória. isso. Por Uma falar em maravilha. poesia, Então, a gente tem que terminar agora, mas eu gostaria que você falasse um poema seu para a gente poder fechar com chave de ouro. Pode ser? Um poema meu? Sim, Um poema? um poema. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá ok som, mas melhorou, melhorou. estava cortando um pouco, mas agora voltou ao normal. Pode falar. Posso falar, né? Pode. Pode. Eu vou falar uma poesia minha. É uma poesia minha que ela já é um pouco. Ela já tem muito tempo, ela é bem atual. Se você for pegar a história dela, ela é muito antiga e ela até hoje ela é atual. O nome dela é A Semente da Serpente. Ele Uhum. está num livro meu chamado O Intérprete do Mal. A Semente da Serpente. O mal clama a carne, e a carne a miséria. O espírito reclama o alquímico da artéria. Por trás dessa fumaça humana,
estão escombros da vaidade insana, cambaleando ao desespero e medo, desordenado filósofo e bêbado. Todo estranho, todo mórbido e voraz, todo descendência de Eva e Satanás. Este é o fruto gerado do engano, o sêmen do mal e o óvulo humano. Uiva apreensivo o espectro maldito, oxigenando o desconforto infinito. E vagando pelas chagas da loucura, o pó aguarda o anestésico da sepultura. Então essa é a poesia, ela se chama Semente da Serpente.